Olá, o Sem Arrodeio está no ar. Nessa edição vamos falar sobre os assuntos que pautaram a semana política aqui no Ceará e também a nacional. Teve de tudo, teve coletiva polêmica do senador Cid Gomes, teve condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, muitos assuntos polêmicos na pauta nacional e local. Aqui comigo, João Paulo Bandeira, cientista político, doutor em ciências sociais, Felipe Klisma, nossa amiga aqui de bancada, amiga aqui da Rádio ANC, Rede ANC, e a gente começa a edição de hoje falando exatamente sobre a coletiva do senador Cid Gomes na Assembleia Legislativa na última quarta-feira. Foi uma coletiva para... Cid estava calado durante os últimos dias, vinha sendo cobrado pela imprensa local com relação ao silêncio sobre a operação da Polícia Federal contra o deputado Júnior Mano, que na semana passada, fez busca e apreensão na casa dele, aqui em Fortaleza, na residência dele em Nova Russas e também na Câmara dos Deputados. E Cid vinha se mantendo silente com relação a essa operação e na última quarta-feira resolveu falar e falou muito. Então a gente começa o Sem Arrodeio de hoje falando sobre isso. Cid chamou a coletiva, chamou a imprensa local, fez transmissão ao vivo pelo Instagram dele, pelo senador Cid Gomes, e pontuou, fez um PowerPoint com 6 pontos que embasam o porquê ele considera Cid Gomes inocente e alguns questionamentos. Como é que vocês acompanharam, como é que vocês viram essa coletiva do Cid Gomes? Bem, olá a todos que nos acompanham aqui no Sem Arrodeio, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. O Cid roubou a pauta, né? A pauta que parecia uma pauta da semana, o Cid vai lá e desfaz a pauta e coloca uma nova pauta. Ninguém pode falar que o Cid Gomes ele não teve ali um ato de ser corajoso, né? Porque afinal de contas ele está, vamos falar aqui um português claro, comendo o partido de alguém que a Polícia Federal diz que existe fortes indícios daquele que ela acusa. Portanto, ele rompe o silêncio, ele vai ao encontro, né, da defesa do seu protegido, daquele que ele indica como candidato ao Senado. Só que aí, lá no afã, no calor do debate, ele acaba passando um pouco, às vezes, dos limites, mas falando coisas interessantes, trazendo para a pauta, né, para o nosso debate, questões importantes, questões que são do momento, né, como esse avanço do legislativo sobre o orçamento e essa falta de responsabilidade no sentido da governança, do governo, porque é fácil gastar quando você não tem responsabilidade depois de dar conta daquilo que foi gasto. Então, uma coisa que a gente já vem discutindo aqui no Sem Arrodeio, sobre a necessidade de políticas públicas cada vez mais construídas dentro de um planejamento, e fica muito ruim, né, fazer no varejo como é feito atualmente com as emendas. Não somos contra as emendas, mas o tamanho dessas emendas e, principalmente, quem é que vai fiscalizar o planejamento desse investimento, se ele realmente vai valer a pena ou não. Então, ele fez algumas perguntas retóricas, né, mas que nos deixam com a pulga atrás da orelha, algumas um pouco sem cuidado, né, porque ele faz algumas afirmações que ele envolve outras pessoas e taca fogo no parquinho e sai correndo. Ele não termina de dizer exatamente quem são os nomes, quem são as pessoas, mas foi uma entrevista muito interessante, não apenas pelo rompimento do silêncio e ele realmente defender o Júnior Mano, e aí ele coloca a própria credibilidade em risco. Ele disse que só errou poucas vezes e pediu que a Polícia Federal mostrasse as provas, tirasse o sigilo. Isso deve acontecer em algum momento, e quando isso acontecer, vai ficar, né, a versão do Cid e a versão da Polícia Federal. Mas eu penso, logo antes de entrar nesses assuntos, o senador poderia ter pedido para a assessoria fazer um PowerPoint melhorzinho, porque ficava pequeno ali no Instagram, as letrinhas pequenas, podia colocar umas letras maiores, umas imagens, né? Eu acho que poderia melhorar um pouco a apresentação dele, mas, de todo caso, eu acho que desagradou muita gente, deve ter agradado somente ao Júnior Mano, porque o resto das pessoas que ele falou ficaram bastante desagradadas. Hoje já tivemos muitas reações à fala do senador,
e a gente vai discutir um pouco mais ao longo do programa sobre essas questões mais a miúde. A gente vai destrinchando aos poucos, mas você estava lá, Felipe, eu quero ver como é que foi a reação da imprensa, das pessoas que estavam lá à medida que ia sendo desenrolada essa fala. Pois é, primeiro que é válido a gente pontuar que em alguns momentos parecia mais ali um debate, né? Ele abria para a pergunta, mas às vezes ele não deixava o próprio repórter, jornalista, concluir seu raciocínio e fazer a sua pergunta. Tanto é que a abertura passou ali uns 10 minutos, até a primeira pessoa conseguir fazer a indagação, né? E foi mais ou menos ali 8 dias, né? Desde a operação deflagrada até o CID via se posicionar. E muitas pessoas estavam esperando ali pelo menos uma posição de neutralidade. Mas ao que a gente observou ontem, não só o CID reiterou o seu apoio a Júnior Mano, como ele veio preparado, né? Veio com argumentos, veio com toda... parece que durante esses 8 dias teve todo um estudo, a preparação de uma defesa para... Se antes as declarações públicas eram fortes, ontem ele foi mais enfático. Realmente colocou o Júnior Mano embaixo do braço. Ele foi indagado se de fato o Júnior poderia ser ou não inocente. Ele falou que tinha certeza, né? Até apresentou dados. Durante a minha vida pública eu tive contato com 5 mil pessoas. Me decepcionei apenas com 5. Se foi estatisticamente aí 0,01%. Então, afirmando que ele acreditava, realmente defendia a presunção da inocência. E acabou meio, como o professor falou aqui, às vezes em alguns pontos errando a mão. Né? Às vezes até falando um pouco demais, como é o caso que a gente vai debater aqui também, sobre a negociação de emendas, que não tinha lógica, por exemplo, acusar Júnior Mano de negociar a emenda para querer ter uma devolução financeira sobre isso, se o compromisso que o Júnior firmava com os prefeitos era voto. Vou te apoiar, vou enviar a emenda para os seus municípios e eu quero ser votado ou para deputado federal em 2026, ou nesse projeto de encabeçar uma candidatura ao Senado pelo PSB, ao Senado no ano que vem. E aí ele acabou meio que se perdendo, envolvendo outras pessoas, tanto é que foi cobrado hoje, né? Foi cobrado hoje para que ele pudesse revelar esses homens, e acabou revelando a mão ali, revelando bastidores, como é que funcionava essa negociação. Engraçado que, até de forma didática, né? Vamos por partes, vamos lá. Essa questão do didático, por exemplo, quando dizem que um determinado político, deputado, ele negocia emendas porque ele é do MDB. Não é porque ele seja do MDB, é porque o MDB é o 15%. Então, ali seria 15% aplicado sobre aquela determinada emenda. Então, assim, foram declarações bem polêmicas, né? Dava para ver que o CID estava bem reativo, bem reativo, quanto a algumas perguntas que eram feitas, mas em resumo, ele de fato bota o Júnior Mano embaixo do braço. Muitas pessoas pensavam que ele ia recuar, de fato ele sustenta a sua posição, e agora de uma forma muito, muito enfática, né? De uma forma muito, muito dura, muito, muito objetiva. Interessante que quando ele vai fazer essa analogia com os partidos, né? Ele sempre, os partidos que ele escolheu, não sei se é porque o pessoal está cobrando pouco, mas ele deu lá os números. Ele não falou outros números. Não. Ele falou números muito específicos, né? Republicanos, MDB, PDT, PT. Ele não falou isso por acaso. Não. Ele deve estar ali tentando, de algum modo, dar algumas indicações, não é? Porque ele não falou 30%, 22%, ele falou umas porcentagens muito ali ligadas ao partido. Ele disse que isso é usado como código. Eu queria ir por partes para gente desenvolvendo cada tema, porque os temas são muito profundos. Exato. Na divisão que ele fez desse PowerPoint, né? O primeiro ponto foi a presunção da inocência. Exato. Presunção da inocência. Que ninguém pode ser condenado sem um amplo direito à defesa. Exatamente. E aí apontou a questão da falha nos processos de investigação da Polícia Federal e no julgamento da Justiça. Inclusive, ele até chegou a questionar a imprensa presente lá. Vocês querem que a gente coloque para fora do partido quem está sendo investigado? Vamos esperar, né? Aí, assim, a investigação da Polícia Federal, que corre segredos de justiça, mas todo mundo tem esse processo, senador Cid, a imprensa tem, todo mundo passou a mão e viu esse processo, até ele questiona isso para abrir esse processo. Ele começa, o Cid ontem falou na coletiva que você assistiu, que começa da insatisfação da prefeita Rosário de Canidé,
que, sabendo que o candidato dela seria derrotado e diante de uma denúncia contra a filha por suposta irregularidade de licitação, ela fez essa denúncia. Aí vamos lá na presunção de inocência no primeiro tópico da gente. A investigação, a denúncia da Rosário, sim, ela fala desse esquema e aponta alguns nomes. A investigação da Polícia Federal, ela faz um desmembramento não só do caminho de suposta irregularidade de emenda parlamentar. Ela faz também, além dessa história do uso de emenda parlamentar, a questão da articulação com empresas fantasmas ou um grupo de empresas para interferir nas licitações dos municípios. A investigação da Polícia Federal tem essas coisas. Ontem não foi falado sobre isso, mas a investigação da Polícia Federal, o inquérito e tudo, fez um cruzamento de empresas relacionadas a pessoas próximas. Então, assim, ele pode ser inocente. Existe a presunção da inocente, a Polícia Federal errou outras vezes. Mas também você não pode simplesmente desclassificar, sim, e menosprezar um trabalho desse, porque são muitas coisas ligadas. Não dá para confiar na Polícia Federal quando é para o meu lado e desconfiar quando é contra mim. Ou você confia na instituição ou não confia. Existem erros? Existem. Né? Podem existir excessos? Podem existir, mas acho que a Polícia Federal não estaria fazendo isso apenas para poder perseguir um deputado porque ele é do lado do Cid ou porque ele, de algum modo, tem muito apoio. Então, se há evidências. Né? Sobre essa questão da discussão da Rosário e tal, brigam-se as comadres, sabem-se os segredos. Né? A gente tem esse... Então, ele começa a revelar coisas, né? E trazer para o debate, inclusive, ele deve, de alguma forma, ser chamado a prestar esclarecimentos sobre esses nomes que ele está apontando como pessoas que fazem as mesmas coisas. Mas interessante é ver como ele naturaliza o patrimonialismo no sentido de usar verba pública para poder conseguir apoio político, isso é normal, é assim mesmo, e diz que a corrupção é o dinheiro. Não, você também usar verba pública para conseguir apoio político também não é a melhor forma de você fazer política. Você está, de algum modo, por que esse determinado deputado tem tanto poder para levar essas emendas? Então, ele está usando, de alguma forma, o poder, o prestígio que ele tem para se beneficiar, mesmo que seja em apoio político, mesmo que seja em voto. Então, mesmo dessa forma, não é aquilo que deveria ser feito. Por isso que é muito complicado você deixar na mão do parlamentar, do varejo, no sistema presidencialista, uma espécie de semipresidencialismo, onde o parlamentar coloca o dinheiro e não dá explicações de por que esse dinheiro foi para lá. Então, o maior escândalo de corrupção do Brasil foram essas emendas PIX, foram essas emendas que não tinham transparência, por isso o STF foi tão duro para poder dizer, olha, preciso que tenha transparência. Não estou dizendo que todos os deputados que fizeram isso, que usam as emendas, usam para poder se beneficiar, mas o Cid fez uma pergunta muito importante. E os que não colocam em município nenhum, esse dinheiro vai para onde? Então, fica aí os 22 deputados cearenses sendo obrigados a dizer onde é que esses dinheiros estão sendo colocados? Onde é que esses investimentos estão sendo alocados? Por quê? Por quais motivos? Quais são os benefícios que vão trazer daqui a 5, 10 anos? Porque esse dinheiro está faltando. Eu faço parte de uma instituição de ensino que é uma das maiores instituições de ensino do país, dos maiores campos do Estado, do maior departamento do campus. Nós não temos projetores. Nós não temos projetores porque não chega verba para comprar os projetores, porque essas verbas, de algum modo, estão sendo distribuídas aí nessas emendas PIX. Nada contra os municípios que recebem essas emendas, mas a questão é quais são as prioridades do país. Como é que esse dinheiro deve ser investido? Não é o parlamentar sozinho, na sua cabeça. Então, eu acho que esse dinheiro deveria voltar para o Executivo, deveria diminuir esse número de verba, essa quantidade de dinheiro, porque o que é que vai garantir que, mesmo que não seja corrupção, esse dinheiro está sendo investido da melhor forma possível? Então, as perguntas que o Cid faz, elas são muito pertinentes, né? Para onde é que esse dinheiro está indo? Ele deveria também dizer os nomes dos deputados que ele disse que estão vendendo emenda, estão tirando o seu terço lá de algum modo, fazendo corrupção. Uma coisa que ele me disse, que eu nem vou dizer que me choca, porque eu acho que na política hoje nada me choca mais,
Mas saindo da boca de um senador da República, de um homem que foi deputado, presidente da Assembleia, governador, muito bem avaliado, conceituado, ele deu a fórmula do bolo. No Brasil, pelas palavras dele, só existe dois tipos de caminho para a emenda. Ou a emenda, o parlamentar vende a emenda, ou o parlamentar troca a emenda por voto. Segundo ele, o Júnior Mano troca por voto. Que eu também não sei se isso não é uma corrupção. Né? Agora, o pior, ele disse que essa semana teve uma conversa com o prefeito e o prefeito deu o nome de 5 deputados federais que vendem emendas. E aí as emendas é 10%, as emendas tem uma piada deles. É republicano é 10%, o PDT 12%, né? 12%, o MDB que ele citou, o MDB ontem, 15%, quer dizer, que imoralidade é essa? Todo mundo sabe que tem corrupção, mas o senador da República abrir a boca numa coletiva de imprensa e dizer que os 5 deputados federais cearenses... É um quarto da bancada. Entendeu? São 21 deputados, né? Quase um quarto da bancada. Aí, 5 deputados federais, só que um prefeito disse, nós temos 184 prefeitos. Esses 5 foi que um prefeito que falou com ele disse que vendeu emendas, que 5 deputados venderam emendas para ele. Então, isso aí é uma coisa muito séria. É assim, num país tão miserável, que as pessoas morrem de fome. Você tem um deputado federal lá em Brasília, que as pessoas colocam para representar o povo, os seus estados, e a pessoa ir para lá, além de ter o status de deputado, de ganhar muito bem, ganhar não sei quantas verbas, ainda vai vender. Essa emenda que é vendida é tirada da saúde, é tirada da educação, sabe? Dá pessoas que estão precisando lá na ponta de política e que falha por conta dessa corrupção. Isso é um absurdo. A Sueli me faz lembrar outra declaração bem forte que ele fala também, que é o seguinte: quando você opta por trocar essa emenda por dinheiro, você está desobrigado. Sim. É bem forte essa declaração também. Você está desobrigado, você não precisa trocar apoio, voto. Já pagou. Pior, ele disse, não é razoável a pessoa vender emenda e ganhar voto. Não é razoável uma imoralidade dessa. Sabe? Não é razoável que a pessoa venda emenda e ainda assim seja votado. Ele lembrou aquele conto, né, do menino que disse que o rei está nu, né? Só que o menino diz na inocência, né? Da roupa do rei, todo mundo vê a roupa invisível, vê uma coisa, só que o rei está nu e tem um menino no final que diz, o rei está nu. Então ele disse que o rei está nu, só que eu acho que o objetivo dele não era esse. O objetivo dele era defender o Júnior Mano e ali, na hora que ele estava falando, acabou falando coisas que ele vai ter que passar algumas semanas se explicando. Inclusive, eu acho que se a oposição aproveitar esse viés, Ministério Público, tem que chamar. Imagina essas pessoas, quem é esse prefeito? A preocupação desse prefeito agora. Essa caixa de Pandora, né? A preocupação desse prefeito agora, sabe? Que acordou no meio, com o nome no mundo, né? Contou ali uma coisa, uma confidência, acabou envolvido e vai ter que aparecer o nome. Porque senão, quem é que vai perder a credibilidade? O senador. Né? O senador que vai entrar, que vai acabar fazendo aquilo que disse que não faz. Né, que é soltar fake news, inventar mentira para chegar ao poder, ser desleal, ou seja, ele vai acabar cometendo o que ele disse que está sendo contra o que estão fazendo com o Júnior Mano. Né? Então, ele é necessário que o senador explique, né, quem são essas pessoas, porque vai fazer um grande favor para nós, para a sociedade brasileira, né? Porque nós não podemos permitir que isso aconteça, né? Que mesmo no cenário onde está tendo corte de gastos, no cenário onde saúde e educação estão na penúria porque os gastos sociais estão sendo reduzidos, um senador diz que tem consciência disso e sabe quem está fazendo, ele tem dever de dizer quem são essas pessoas. Inclusive, o deputado federal Danilo Forte fez essa mesma pergunta a ele, né? Quem são? Quais são essas pessoas? Quem são os colegas que estão fazendo isso e colaborando com a corrupção? Portanto, penso que, nesse caso aí, o Cid, embora ele tenha muita razão na crítica, né, quando ele diz, olha, não é um sistema parlamentarista. Eu queria que fosse, ele até diz, eu queria que fosse, abre aspas, um sistema parlamentarista, mas não é. Então, é um sistema presidencialista. Então, no presidencialismo, é o executivo que tem que cuidar para poder ter responsabilidade na hora do gasto.
e, de algum modo, ser responsável. Porque agora fica difícil de investigar. Porque se é o executivo fazendo desvio, nós sabemos quem é que deve ser punido. E agora, quem é que vai ser punido? O deputado ou a Câmara inteira? A Câmara que liberou ou o deputado que participou? Quem deu o prefeito que ou o prefeito que cobrou a emenda? Aí acaba, joga para um, joga para o outro, acaba não ficando para ninguém, né? Quem tem muitos responsáveis, acaba ninguém sendo responsável. Então, é fundamental que seja revisto isso, que o Brasil aproveite esse momento para rever esse avanço do parlamento sobre as despesas discricionárias do Estado. Esse prefeito nunca mais revela nada. Né? Nunca mais ele fala nada para ninguém. Calado, ele está errado. Calado, ele está errado, é verdade. Outro ponto, levantou suspeição sobre a Polícia Federal, a confiança na Justiça, né? Levantou suspeição sobre os prefeitos, sobre todos os deputados federais, porque quando cita 5 pode ser qualquer um. E também sobre o STF com relação ao ministro Gilmar Mendes, que está com a relatoria do caso. E fez referência que o Gilmar Mendes deveria entregar o caso pelo fato dele ser familiar de uma pessoa com política, que no caso o Gilmar Mendes é cunhado do Chiquinho Feitosa, que é o presidente republicano. Ele não deu nome aos bois, mas todo mundo sabe o que é. Tem que ser uma ginástica retórica muito grande para você dizer por que um cunhado de alguém que é político, e aí ele vai ter que dizer quais são as interferências que esse político tem aí, né? Então ele está fazendo ilações que ou ele prova ou ele vai ter que... Abre a boca e fale tudo. Então, se responsabilizar, porque o fato de alguém ser cunhado de outro não necessariamente faz com que ele se torne como é que ele chama? Alguém que não pode julgar o caso. Não tem isenção para o caso. Alguém que não seja isento. Né? Aí a gente volta àquela questão. Desde quando um réu pode escolher o juiz? Não pode. Então, suspeito, né? Então, por que ele é suspeito? Porque ele é cunhado. Mas quais são os interesses mesmo do Gilmar Mendes na política do Ceará? Sim. Qual é o interesse dele com o cunhado e qual é a relação do cunhado com o Júnior Mano? Para que o cunhado... Então, ele está colocando aí ilações e no momento em que a sociedade brasileira está confiando no STF. Não é qualquer juiz, é o decano. Né? É o decano, é um juiz que foi indicado por um presidente de direita, indicado por Fernando Henrique Cardoso. Então, ele está pondo aí uma suspeição no momento em que a sociedade está confiando mais no STF do que no Congresso Nacional. Pesquisas da semana passada mostram isso. Portanto, aí sim, eu acho que ele errou demais a mão. Né? Eu acho que ele levantar a suspeição sobre o STF. Olha, já falei, ele é um ministro do STF que tem uma posição política totalmente diferente da minha. Mas nós temos que respeitar as instituições e respeitar os cargos públicos. É a mesma coisa que eu fazer ilações sobre um senador, levantar suspeitas e depois não explicar o que eu estou fazendo. Inclusive, ele disse, vocês não vão tirar de mim uma declaração que vai me dispor com o STF. Mas ainda não basta. Ele já tinha dado. Amigo, você já tinha dado. Falou, senador. E ele pode ser responsabilizado enquanto irmão do Ciro Gomes? Pois é. Pelo que o Ciro fez. Ele não vai poder falar da política do Ceará porque o irmão está indicado. Ele não poderia ter indicado, por exemplo, a ex-senadora, né, Patrícia Saboia, para fazer parte do Tribunal de Contas, porque é cunhada dele. Então, eu acho que esse que é o problema. Para uns, quando é beneficiado, vale. Quando não é beneficiado, não vale. O mesmo tema pode mudar de opinião dependendo de como aquele tema vai ou não me atingir. Aí, assim, é muito complicado. Uma coletiva sobrou para a Polícia Federal, para a investigação da Justiça, sobrou para o STF, sobrou para os deputados federais, para o prefeito conversador, para a imprensa. E para a imprensa. Era o último ponto que eu ia chegar, sobrou para a imprensa, porque os colegas que estavam lá não tinham direito à voz, né, eram interrompidos. O meu colega do Diário Nordeste, Inácio, foi repreendido. Até ele fazer a pergunta, foi uns 10 minutos de embate. O jornal Povo foi comparado a um outro jornalista que o modus operandi é questionável no meio político, assim, mas ele falou em tom ofensivo, entendeu? Assim, desclassificou um pouco o jornal Povo, a própria pessoa que ele fez referência. Sim. Então, assim, sobrou para todo mundo. Pois é. Sobrou para todo mundo e eu penso que
esse modo, né, de falar, claro, mas uma coisa que não dá para dizer é que o Cid não é leal a quem está do lado dele, porque ele mostrou realmente, ele brigou com todo mundo para defender o Júnior Mano, né? E assim, ele não colocou só a mão no fogo, ele colocou o corpo inteiro no fogo, se queimou. Ou se queima ou sai muito bem. E assim, ele citou a Joana d'Arc, né? Para dizer, olha, a gente não pode apenas confiar na opinião pública, porque às vezes a opinião vai colocar na fogueira pessoas inocentes, mas ele mesmo, quando está com fogo nas vestes ali, e se queimou para poder defender o Júnior Mano. E para o bem do Cid, tomara que o Júnior Mano seja realmente inocente, porque se não for, ele vai ter que, mais uma vez, passar esse constrangimento. O maior constrangimento da vida dele não vai ser enfrentar o Ciro Gomes. O maior constrangimento da vida pública dele vai ser se retratar ou dizer que errou, tá aí o sexto, que eu me decepcionei. Ele não vai ficar calado, porque não é feitio do Cid fazer isso. Ele vai falar, mas ele vai falar, e o que ele disser vai, de algum modo, chamuscar a sua imagem, já no fim de mandato, né? Eu penso que o governador, ele tem uma história no Ceará, ele tem uma história no Senado, e ele vai ter que realmente se rebolar para poder sair dessa saia justa que ele mesmo se colocou. Ele poderia ter feito a defesa, poderia ter ido lá, até mesmo questionar, dizer, olha, a Polícia Federal não mostrou as provas, eu estou esperando as provas, e ficar por isso mesmo, e ser mais comedido, fazer um PowerPointzinho melhor. Todo mundo no mesmo fazer um PowerPointzinho melhor, ser mais comedido. Não, ele resolveu ir para o ataque, né? E talvez tenha sido uma estratégia, dizer, olha, eu vou aqui atacar, porque tem um ponto aí que ninguém tocou lá na entrevista, que todo mundo também fala boca miúda, que é a questão das facções envolvidas nessa conversa toda, que esse ponto não foi tocado ontem como se isso não existisse. Inclusive o PSB, que é o partido dele, ele em algum momento ele disse, não, o partido está lá resolvendo, isso não cabe a mim, não sei o quê. Mas o PSB tem vários nomes que estão aí sob suspeição. Tem o Braguinha, que foi afastado, que tinha funcionário de dentro da prefeitura de Santa Quitéria, 2 servidores de dentro do gabinete da Santa Quitéria, quando ele era prefeito, que pegaram um carro e levaram para o Comando Vermelho na Rocinha. Tem foto, tem imagem, tem tudo. Provas. Tem uma investigação robusta da dita Polícia Federal, mostrando gravações, mostrando ameaças em muro, mostrando tudo. O Bebeto foragido. O Bebeto foragido. Então, assim, e outros casos, né? Sim. Só acho que tem mais prefeito envolvido no meio disso aí. Então, assim, ele é uma referência no partido. Então, só é o Júnior Mano que precisa... Né? Tem outros casos que precisam ser analisados com mais carinho. Ontem ele estava realmente muito ativo. Eu não lembro mais o termo que o senhor usou para descrever que o Cid, de fato, ele era leal. Não sei se você usou o termo fidelidade. Fiel, né? Fiel, rapaz. Quem é fiel é cachorro. Quem é fiel é cachorro. Fidelidade corre de cachorro. Eu tenho compromisso com os meus... Então, ele fiel, ele disse que é, mas... Leal, pelo menos leal e compromisso ele tem, né? Mas eu acho que fidelidade não é só para cachorro, não, viu? Eu acho que a política ela necessita de fidelidade, confiança, lealdade, porque senão você não faz política. Eu fiquei impressionada de como ele conseguiu fazer a conta de 5 mil pessoas que ele tinha se relacionado politicamente e falou que a intuição dele é muito forte e só errou em 5. 3 no passado, que ele citou os nomes, e 2 recentes, que eu fiquei muito curiosa de saber quem são essas pessoas recentes. A gente vai ficar procurando aqui quem são. Eu acho que o pessoal entendeu que na hora com uma gargalhada lá. Eu não entendi a piada, mas eu queria saber quem são esses 2 que recentemente feriram aí a lealdade do senador. E um dos pontos que ele coloca lá, que não está no PowerPoint, é que possivelmente aí a Júnior Mano estaria sofrendo a perseguição por 2 alas. Uma que não quer que ele concorra ao Senado, por considerar que ele seja um candidato forte por ter apoio de 29 prefeituras, e outra porque quer que Cid concorra à reeleição. É um ponto para a gente poder debater aqui também. Sim, claro que tem essa resistência, né, ao Júnior Mano, até porque você tem aí um projeto, um plano, né, sobre a questão do Senado, que está em jogo para 2026, de eleger mais senadores progressistas, né, de senadores que sejam mais aliados ao governo de esquerda, ao governo progressista. O Júnior Mano é cristão novo na esquerda, ele era do PL. Ele era bolsonarista. Ele era bolsonarista, então é muito... Eu compreendo quando a chapa governista, não por essa questão dessas investigações, mas por essa questão política, né? Como é possível a gente
colaborar, que eleger um senador que nós não temos certeza se ele realmente vai votar com o nosso grupo em 2026. Então, acho que isso aí deve ser uma coisa que passa nessas conversas, né? Porque qual é o plano? Eleger o maior número de senadores, ou de esquerda ou de direita, porque o plano da direita é muito claro. Eles não escondem. Nós queremos eleger senadores para poder intervir no STF. Então, a galera que é progressista, que não quer que isso aconteça, vai tentar eleger o maior número de senadores. Quando aparece um sujeito que não é... Que você não sabe em que lado ele em vai que estar. Ele vai estar realmente, né? Então, eu acho que esse daí que é o pé atrás. Né, que as pessoas devem colocar, e eu acho que isso não está sendo dito abertamente, mas eu acho que o caminho deve ser esse. Por isso que o Cid é melhor como candidato para essa ala, porque você pode falar o que quiser do Cid, mas ele não vai votar na extrema-direita, ele não vai votar na direita, ele vai ser um senador de oposição, né? Ou de situação, ou pelo menos razoável, né? Razoável. Ele não vai querer votar para o impeachment do ministro do STF. Ele está até criticando o Gilmar Mendes por conta de uma questão casual. Mas certamente ele não vai pedir impeachment do Gilmar Mendes. Eu acho que é demais, né? Então, o senador ele tem esse limite aí, que é a própria história e o modo dele se fazer enquanto político. E dentro dessa correlação aí de nomes para a eleição do próximo mandato, né? De eleger o maior número de ou direitas ou da base de centro-esquerda, de esquerda, está a questão da governabilidade. Recentemente, houve a discussão do IOF, que Lula perdeu no Congresso, foram para uma audiência no STF, acabou que não entraram em acordo e o STF se manifestou em favor do governo federal. Já teve a retaliação, que o senhor falou, aí como é que fica isso aí? Fundamental essa decisão do STF, tira o governo das cordas, porque se o STF diz que um decreto legislativo é capaz de anular um decreto do executivo, ele colocava o governo de joelhos. Acima do presidencialismo. Colocava o governo de joelhos, porque tem uma fila de decretos legislativos para entrar, então ele disse, olha, aqui não. Ele tirou lá uma operação que é utilizada por quem mexe com dinheiro grosso, para que isso não interfira nas negociações, como é que é o nome? Tem até um nome, eu vou procurar o nome aqui já para vocês. Dessa forma aí, eu vou já procurar aqui, mas a questão é a seguinte, quando o STF faz isso, ele diz, olha, nós temos que ter um limite, né? Então essa é a primeira coisa que ele faz. O IOF passou como o mais importante, como o governo queria, então vai ter a cobrança do IOF, então o decreto legislativo não pode sustar. Então, por que o STF decidiu isso? Porque o STF gosta do governo? Não, porque o STF fez aquilo que o STF tem que fazer, interpretar a Constituição e julgar à luz da Constituição. Então, que a Constituição não é o STF que governa, não é a Constituição que governa o país. Os homens, não é o governo dos homens, é o governo das leis. Os homens estão lá para operar o que as leis dizem. E respeitar a diferença dos poderes. Respeitar a independência. Harmônica, mas a independente dos poderes. E como a Constituição diz que tem que ser essa relação. Então, o que acontece? No mesmo dia, ontem, o presidente Lula, ele veta o aumento do número de deputados, né? E o Congresso Nacional pode derrubar o veto do presidente, está na Constituição. Ninguém vai dizer que isso é inconstitucional. Então, mas o presidente vetou. Como retaliação, o Congresso Nacional, ontem, na calada da noite, cometeu duas agressões, né? A primeira é que 30 bilhões que vão sair do Fundo Social do Pré-Sal, um dinheiro que nem existe ainda vai ser criado esse fundo, ele está sendo reconstruído, que era da educação e da saúde, foi colocado para a agricultura. Aí você pergunta, para os pequenos agricultores? Não. 30 bilhões para o agronegócio. Os grandes produtores. Grandes produtores. Então, mais através de um projeto de lei. E uma coisa que é pior do que isso, né, é o projeto da devastação, que passou ontem flexibilizando todas as leis, a maioria das leis ambientais, licenciamentos ambientais, e o pior, tirando que das comunidades que vão ser atingidas por esses projetos, serem sequer consultadas nesse processo. Então, as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, as comunidades ribeirinhas estão à mercê do grande capital que agora vai querer interferir, fazer mudanças ambientais sem que essas pessoas sejam sequer
consultadas. Então, isso é um absurdo, mais uma vez. A oposição diz que está impondo ao governo derrotas, mas ela está impondo derrotas ao país. É isso que está sendo feito, né? Eu acho que deveria haver mais responsabilidade de uma parte do Congresso Nacional. O Congresso Nacional não existe para desestabilizar o governo. O Congresso Nacional existe para fiscalizar o governo. Então, pauta bomba. Projetos que vão contra, em plena, vamos ter COP30 no Brasil agora, daqui a poucos meses. Vem com uma dessa de devastação ambiental simplesmente para poder medir forças com o governo executivo, como se o STF estivesse julgando para o executivo, como se o presidente da República não tivesse o direito de sancionar ou não uma lei que ele concorda. E agora o Congresso deveria fazer o quê? Esperar a vez de derrubar o veto, não ficar fazendo pauta-bomba e reunião de madrugada, sessão de 3 horas da manhã, estava tendo sessão na Câmara, votando essas coisas. Eu acho que falta um pouco de maturidade política do povo brasileiro, do eleitor brasileiro, na escolha dos seus representantes, que a gente tem que tentar melhorar o nível desses representantes para que na próxima eleição, em 2026, a gente consiga eleger parlamentares que minimamente representem de fato a população, as pessoas, porque você vê uma declaração do senador dizendo qual é o critério de emenda, você vê deputados, Congresso, votando contra o povo em retaliação a uma coisa que não foi atendida pelo Executivo, isso é coisa absurda. Risco sacado a operação que ficou fora lá do IOF, né? Que é um tipo de imposto usado no varejo em que os fornecedores antecipam o fluxo de caixa nas suas vendas. Então, isso aí ficou fora do aumento do IOF, porque ia prejudicar bastante ao invés de ajudar. Mas o resto, ele manteve, então, a vitória do governo federal nessa questão. O governo federal, o governo Lula, que tem tido sua popularidade ampliada na última semana. As pesquisas que trazem, que saem, viu que o governo acertou o tom, conseguiu a agenda, conseguiu o tom na agenda nas redes sociais e teve o aumento da sua popularidade, mas não foi entre os petistas. Não foi no Nordeste, foi no Sudeste. Entre quem ganha 2 e 5 salários mínimos. Foram naqueles estratos que não são petistas. E né? Acredito um pouco a essa taxação do Trump e a maneira como a família Bolsonaro se portou nisso aí. Porque os patriotas defenderam a taxação, né? Defenderam uma coisa que iria atingir a todos os brasileiros, pobre ou rico. Esse processo, as tarifas de Donald Trump, né, 50%, e agora a investida dele contra o PIX para proteger as Big Techs, né, o BBB, era Bolsonaro, BRICS e Big Techs, mas não é só, o Bolsonaro e BRICS aí é só lateral, são os interesses das Big Techs, né, os interesses do WhatsApp Pay, que ninguém usa porque a gente usa o PIX, né? Então, isso fez com que a Meta perdesse muito dinheiro. Mas também é importante que esse movimento aí concomitante ao crescimento da popularidade de Lula, caiu a popularidade de Bolsonaro, né? Caiu a popularidade do bolsonarismo. Eles conseguiram, o Eduardo Bolsonaro defendendo ferrenhamente, né, as tarifas do Trump, o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, eles conseguiram reconfigurar o slogan Deus, Pátria e Família. Deus, Trump, Pátria, Estados Unidos e Família, a deles. Ficou claro qual é o debate. Não importa o que aconteça, vamos proteger a nossa família e o Brasil, que vocês se virem. Vocês que lutem para poder, porque nós estamos pensando nos nossos interesses. Isso aí está muito evidente. E a população brasileira não gostou disso. Está caindo a popularidade, tanto que Lula vence em todos os cenários. Qualquer candidato da direita, inclusive Tarcísio de Freitas, que entre os trabalhadores paulistas e os empresários escolheu o Trump. Ele que tentava ser moderado entre os moderados e radical entre os radicais, não deu certo, o palanque dele implodiu. O agronegócio, o grande empresariado de São Paulo está indignado com ele, porque é um líder, aquele que se candidata a líder de uma nação, não pode, na primeira oportunidade que tem, bater palmas para o Trump. Ele poderia ter ficado calado, mas não, ele foi defender. Isso pegou muito ruim para ele, então ele mostrou que a credibilidade que ele estava tentando construir, agora ele parece radical para os moderados e moderado para os radicais. Então, ele
rompeu a direita se esfacelou. Hoje a direita, que até ontem, até 2 dias atrás, tinha um candidato, hoje não tem mais, está tudo fragmentado, e aí voltou de novo a briga por quem vai ser o candidato da direita, porque o Tarcísio de Freitas, embora ainda seja o escolhido dos mais ricos, ele perdeu muito apoio por conta dessa brincadeira que ele fez de colocar o bonezinho lá do MAGA, do Make America Great Again, esquecendo que ele é governador do maior estado do Brasil, que mais importante que ele, só o presidente da República. Sim. Que absurdo. Isso. Em meio a tudo isso, né, o Bolsonaro ele parece reconhecer um pouco da situação dele e em declarações anteriores onde ele não abria mão, o candidato sou eu, serei eu, não tem plano B, não tem... Parece que ele começa a recuar um pouco e a aceitar que tudo se encaminha para que ele não seja o candidato da direita. Ele tem que lutar para não ser preso. Exatamente. E ele até tem até um vídeo na rede social. A condenação dos 40... Você fez aquela matéria sobre a entrevista que ele deu quando foi condenado aos 40 anos, na entrevista da CNN. Sim, verdade. E ali ele se descontrola, né? Fala um palavrão ali, realmente solta o palavrão e questiona, né? Por que eu fui declarado aí como suspeito de uma tentativa de golpe? É o que a gente estava conversando, né? Não é sobre só o que aconteceu no 8 de janeiro, exatamente todos os bastidores, a minuta. Porque ele quer desvincular que não foi golpe, aquele bando de desvairado que foi quebrar Congresso, que foi quebrar obras, ou o STF, os símbolos da República. O golpe não foi aquilo. O golpe é um presidente que foi derrotado nas urnas, em vez de estar preocupado de fazer a transição, juntar dentro do gabinete dele um bando de bajulador, de militar, de não sei o quê, para tramar como impedir um presidente eleito legitimamente de assumir. Esse é o golpe. Exato. Aí ele quer... são os 1.000 que estão presos, aquilo não era o golpe. Realmente aquilo não era o golpe, não. Aquilo era uma orquestração para gerar instabilidade, e o golpe foi o que ele tramou, junto com o filho dele e com os bajuladores dele. Então, tentativa de golpe, o crime é esse, até porque se o golpe dado não tem jeito. Já foi, acabou, então a tentativa de golpe. E não aconteceu o que eles queriam, porque houve primeiro, as Forças Armadas houve a resistência das Forças Armadas de não entrar nessa. Mas também houve uma habilidade muito grande do governo eleito, né, de não ter pedido a GLO, de já ter feito a intervenção diretamente no Distrito Federal. Já pensou se acontecesse, se aquela bomba lá que aquele cearense colocou lá no aeroporto de Brasília tivesse mesmo explodido? Então, poderia ter realmente acontecido no Brasil uma comoção, um fato que poderia ter levado ao desenrolar, ninguém sabe. Então, é porque foi abortado, é porque não se concretizou o que estava sendo planejado. Né? Mas o crime é de planejar, é de tentar contra o Estado Democrático de Direito. Então, foi o que eles fizeram. Até setembro teremos um desfecho disso. Né? O Ministério Público pediu a condenação de Jair Bolsonaro, né, como líder da organização criminosa que se organizou para poder atentar contra o Estado Democrático de Direito, dar um golpe de Estado. Então, isso é algo muito sério. Estamos diante do maior julgamento da história da República. Eu acho que nunca teve um presidente nessa situação, como líder de organização criminosa, para poder dar um golpe de Estado. É fundamental que e a democracia brasileira, a República, nós merecemos que esse processo seja aquele processo que, quando o menino entrar na faculdade de Direito, ele vai aprender como é que um processo tem que ser feito. Jair Bolsonaro merece ter todo o direito de preservados, ter todo o direito de defesa. Por quê? Porque isso vai ser bom para o Brasil. Porque quando esses generais, nós nunca tivemos generais nos bancos dos réus dessa forma, então quando esses generais forem condenados, eles têm que ser condenados de forma irretorquível. Eles têm que ser condenados sem nenhum erro, para que nunca mais isso possa acontecer e para que depois esse processo não venha a ser questionado, esse processo não venha a ser declarado nulidade. Então é importante demais, eu acho que o STF sabe disso, os ministros sabem disso, por isso que está tendo tanto cuidado e tanta delicadeza no trato com isso, porque é fundamental para a democracia brasileira que aqueles que cometeram esses crimes paguem e que nunca mais, pelo menos pelos próximos séculos, né, os próximos 200 anos, alguém pense em dar um golpe no Brasil. Eu li ou ouvi em algum canto essa semana, não sei se foi um jornalista, que falou que o Bolsonaro foi o pior presidente
e o pior ex-presidente do Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. Sabe? Porque ele foi o pior presidente por ser negacionista, pelo desrespeito aos direitos humanos, pela descontinuidade de políticas públicas para as pessoas mais vulneráveis, e foi o pior ex-presidente ao defender, ao se colocar de pés, aos pés de um presidente americano, de defender uma taxação prejudicando todos os brasileiros, de tramar de tudo. A postura na Covid, né? Sim. A postura anti-vacina, a postura anti-lockdown, a postura, o desdém com as pessoas que estavam morrendo. Então, ele merece ser tratado com a dignidade que não tratou boa parte dos brasileiros. E o Trump olha para tudo isso, olha, não é meu amigo, eu só conheço. Né? Inclusive, até a própria imprensa começou nos últimos dias, né, disse, olha, nós é o BRICS, são as Big Techs, mas o Trump reitera que diz, não, é por conta do Bolsonaro. Ontem mesmo ele já disse de novo, não, é por conta do Bolsonaro, nós queremos que o Bolsonaro seja livre. Não vai ser, não é assim. Mais uma vez, é um país que tem lei, aqui nos Estados Unidos não, que qualquer um tenta dar golpe e volta a ser presidente. Até porque ele fez, né? Patrocinou, incentivou o que foi feito no Capitólio e foi eleito novamente. Pois é. Que não... 5 pessoas morreram, vários ficaram feridos e está aí. Aqui não é uma republiqueta qualquer, né? Aqui é um país, que é o maior país da América Latina, que está tentando se construir como potência mundial para as próximas décadas. Então, fazendo negociação com russos, com chineses, com americanos, não temos problemas. Nós queremos fazer negócio. Nós queremos, a gente quer o churrasco aplicando no fim de semana. A gente quer se dar bem. O brasileiro não quer saber de onde o dinheiro vem. Se for honesto, se for, a gente debate, a gente discute. Não temos problemas com isso. Os americanos é que lutem para poder se recolocar numa nova ordem mundial que eles só vão conseguir desfazer como eles estão tentando, na base da ameaça, da imposição de tarifas ou dos mísseis. Aí eles defendem como é que eles vão se comportar na política internacional. O mundo não é mais o mesmo e nós temos outros fatores, outros processos acontecendo. Esse processo sul-sul global, sul-sul é fundamental, né? Essas relações com os BRICS, essas relações com a África. Então, é importante demais que a gente tenha noção de que aqui dentro nós vamos brigar com as elites que odeiam o povo, e tem elites que odeiam o povo mesmo, mas tem as elites que compreendem que somos juntos com o povo que nós vamos construir. E mesmo essas elites que odeiam o povo, o Trump conseguiu fazer algo que não imaginava, juntar gregos e troianos, juntar todo mundo, juntar direita e esquerda, assim, a direita que pensa, a direita que reflete, a direita que está interessada no interesse nacional, para poder combater alguém que quer intervir na nossa soberania, que está lá, inciso 1º do artigo 1º da Constituição, o fundamento da República. Né? Nós lutamos muito, nós pagamos caro para Portugal para ter independência, não é agora o Trump que vai querer desfazer isso, não obstante toda a interferência que os americanos fazem na América Latina, né? A ideia de aqui ser o quintal deles, de quantos golpes foram patrocinados, mas o mundo mudou e é importante que o povo americano saiba disso e freie o seu presidente, que está querendo ultrapassar os limites da boa vizinhança. Vamos voltar aqui para o Ceará? Bora, vamos voltar. Essa semana teve a reunião do Tasso Gereissati, Ciro Gomes esteve lá, saiu antes da imprensa chegar. Tasso, Ciro, a bancada de direita, a oposição ao governo Elmano. Você esteve lá. Com a avaliação desse encontro aí, essa discussão que está se cozinhando aí já para as eleições de 2026? Pois é, pelo que a gente apurou lá, o Tasso, né, deu a bênção, afirmou que a oposição está no caminho correto e é o que a gente pode debater aqui. Segundo os deputados, o Tasso avaliou a oposição como esse resgate, realmente a oposição unida, já uma oposição ativa, né, e não está descartado, mesmo que ele negue, que diga que não tenha mais interesse, que Ciro Gomes seja o candidato da oposição ao governo do Estado no ano que vem. Pelo menos foi o que a gente observou lá, embora o Roberto Cláudio esteja como pré-candidato, realmente o Ciro é um nome muito cogitado dentro desse grupo, né? Alguns veículos chegaram a repercutir que Tasso teria se colocado à disposição também, pelo menos não foi o que a gente... Isso pode ser algo de bastidor, não foi o que a gente apurou lá, não foi o que falaram para a imprensa local, compareceu, mas em resumo foi isso, né? A oposição destacando o papel do Tasso como grande líder político do Ceará, para poder dar esses encaminhamentos, né? Que essa reunião fortalece ainda mais o grupo, traz esse nome de peso,
Mas ainda assim, com tudo isso, pelo que a gente viu lá, ainda não é certo que PSDB esteja no grupo de oposição ou na base de Eumano de Freitas para o ano que vem, embora o encaminhamento, pelo que a gente observa, seja muito direcionado ao PSDB ser realmente oposição, como atualmente no ano que vem. A minha pergunta vai para o professor João Paulo. O Tasso foi governador na década de 80 e 90. E 90, começo da década. Foi eleito senador, foi derrotado porque quase não era eleito, sofreu uma derrota, depois foi eleito. Assim, eu vejo ele muito afastado do cenário político local, né? Assim, o eleitorado mais jovem nem acompanha tanto quem foi Tasso Gereissati, apesar de ter sido um grande nome, proporcionar uma mudança no perfil administrativo. Minha pergunta é, ele tem essa força política toda para ser o padrinho, para costurar essa aliança? Você acha que ele ainda tem esse peso tão grande politicamente? O senador, ex-senador, e não foi só, ele foi a década de 90 quase toda, né? Porque ele é eleito em 94, né? E fica até 98, e é reeleito em 98, né? E fica até 2002, foram 3 mandatos. O primeiro foi de 86 a 90, depois teve o mandato do Ciro, depois 2 mandatos consecutivos do Tasso. Mas já são 23 anos, né? Mas já passou. Mas tipo, a minha geração, a nossa geração aqui, se acostumou a ver esse binômio Tasso-Ciro durante muito tempo. Talvez né? a nossa, a do Felipe não. Você a do Felipe pegou isso não. A nossa. Mas a nossa geração vive, então eu penso que... Eu acho que um homem como Tasso Gereissati, pelo que ele fez, pelo que ele construiu, ele vai ter alguma influência política toda vez que ele quiser ter influência política. Ele não perde essa influência porque ele pode até não estar aparecendo nos holofotes, mas uma conversa sobre política do Ceará tem que passar pelo Tasso Gereissati, porque sem o apoio dele, né, esse grupo fica menos forte. Não vou dizer que o apoio do Tasso é decisivo. O Tasso apoiando, é barbada, a eleição vai ser ganha. Não é isso. Mas o apoio do Tasso fortalece e traz justamente para esse novo grupo que está surgindo esses ares de tradição, né? Esses ares de história, né? Essa roupa, essa couraça, né? Vamos colocar que seja um gibão de memória, né? Para esse novo que está querendo entrar. Então ele vem como... Porque não basta apenas ter o capital econômico, no sentido, tem que ter o capital político, tem que ter o capital simbólico. Então o Tasso traz a memória do governo dele, a memória de que ele traz com o seu governo um novo projeto para o Ceará e casa muito bem com o discurso que está sendo construído de um novo projeto para o Ceará. Né? Então, acho que... Um novo projeto que volta para o passado junto com o Ciro, junto com ele, na dobradinha, né? Mas aí é o debate, aí depois vai ter que ser colocado o que é que vem de novo, o que é que tem de velho e o que é que tem de novo nessa conversa. Mas eu penso que o apoio do Tasso é sim importante, né? E principalmente essa costura entre Tasso e Ciro, né? Porque junto com o Tasso também vem uma parte da elite cearense, vem uma parte daqueles que conversam com o Tasso, que são as nossas eminências pardas, aqueles que nunca aparecem no holofote, mas sempre estão influenciando o poder. E eu acho que o Ciro, ele estando no União Brasil, ou no PSDB, ele recebeu convite para ir para o União Brasil, aí um partido maior, um partido que agora vai ser uma federação, União Progressista, não é um partido que está aos frangalhos, é um partido que está crescendo, porque o PSDB teve história, mas não tem presente, o PSDB está muito enfraquecido, portanto, onde ele estiver, e aí, mais uma vez, uma coisa é a eleição com o Roberto Cláudio, vai ser dura, outra coisa é a eleição com o Ciro. Então, são forças diferentes. O Ciro uma coisa era o Fortaleza trazer um técnico do Brasil, outra coisa é trazer um técnico português para substituir. Olha, professor, esse negócio de técnico Fortaleza, vou lhe contar uma coisa que não tem nada a ver com político, mas vou contar. Tem um rapaz aqui, esse rapazinho aqui, esse Felipe Clisma, Cataclisma, que ele vivia esculhambando o técnico Fortaleza, a estratégia, os jogadores. Aí estava lá no PC chorando. Aí estava chorando, porque ele foi um golpista, ele deu um golpe no técnico. Agora está se arrependido. E sábado eu tô lá no aeroporto para ir deixar ele. Que coisa, mas não é. Você é um traíra, você
trabalhou pela derrota do rapaz. Uma coisa é trazer um técnico daqui e é jogar, outra coisa tem que trazer um técnico que é uma estrela internacional, que treinou um grande time, então é isso. Uma coisa é com o Ciro, outra coisa é com o Roberto Cláudio. Eu concordo, o Voivoda devia ter ficado. Era pra ter ficado. A culpa foi de Felipe. Eu contribuí, mas tô arrependido, quem sabe, né? Mas, só para concluir, então penso que a oposição, tanto a oposição quanto o governo, teve uma entrevista do Elmano ontem aqui, né, na ANC, e tanto o governo como a oposição estão fazendo a estratégia certa. Ambos estão com a estratégia certinha. A oposição fazendo aquilo que lhe cabe, querendo se fortalecer, buscando apoio, querendo sair unida, porque sabe que fragmentada perde no primeiro turno. Então, a única chance de levar para o segundo turno é junto, e todo mundo junto, com todo o apoio que puder ter, né? Excetuando o Partido Novo, que diz que eles não são de direita e vai ter chapa própria, mas acho que o próprio Novo vai acabar de algum modo no segundo turno. Não tem jeito, eles não vão apoiar o PT, vão apoiar o candidato de direita, e o governo Elmano e o governo está fazendo o que é certo, governando, fazendo as políticas públicas, contribuindo com o Estado, então ambos estão com a estratégia certa, e aí, como eu já falei mais uma vez, vai ser uma eleição muito interessante, principalmente depois do desenrolar, do desdobramento desse caso de Júnior Mano, e depois disso vamos saber o que é que vai sobrar de prefeito para poder fazer o apoio tanto de um lado como de outro. O governador Elmano deu entrevista aqui no Destaque ANC, que você pode conferir no YouTube TV ANC, e ele falou sobre política, falou sobre investimentos do Estado, falou também sobre eleições de 2026, falou sobre a oposição ao governo dele e segurança pública, falou sobre tudo. E um desses temas com relação à oposição é que ele disse que a oposição é importante, porque ela às vezes aponta algum caminho e que existe pessoas ruins, políticos bons, como em toda profissão. E que falou que a oposição sabe fazer muito bem essa oposição, mas que infelizmente existe o bom político e o político que faz a fake news, o que distorce a informação. E que a resposta que ele dá é continuar trabalhando. Falou nos investimentos, acho que 1 bilhão que ele vai passar para os municípios. Disse que chamou todos os 184 municípios, independente de ser aliado ou oposição, e que está trabalhando para levar saúde pública. Falamos também sobre a questão da situação de Fortaleza. Sim. Não sei se você ouviu essa semana, né, no início da semana, o prefeito Evandro Leitão fez uma coletiva para lançar o Fortaleza Inclusiva. Sim. E foi falado sobre a questão da saúde pública em Fortaleza. 600 pacientes de oncologia que estão em tratamento no CRIO estão com os tratamentos suspensos por atraso do repasse pela Prefeitura de Fortaleza. Na gestão do Sarto houve uma redução dessa verba e o prefeito Evandro Leitão está tentando sanar essa situação, porque ele admitiu, o prefeito, que Fortaleza está numa situação muito delicada, cheio de dívidas, que ele ainda acredita a gestão anterior. E o governador Elmano de Freitas disse que o Estado já deu, acho que 50 milhões para o IJF, o governo federal deu também, e que eles estão tentando juntos, tentando solucionar esse problema, mas uma ação efetiva que ele disse que o governo do Estado está fazendo, é descentralizando a questão da saúde pública. Porque durante muitos anos a saúde pública do Ceará ficou à base de ambulância. Sim. Os municípios tinham basicamente a atenção primária, posto de saúde e tudo, que acontecia até uma perna quebrada aqui em Fortaleza. E aí, lá na sua terra, lá em Crateús, ele criou um equipamento de tratamento de câncer que vai atender a região e fez retafutando regional e tudo. Você acha que isso não é política, mas não é uma boa estratégia mostrar serviço já para a eleição 2026 também? Mas isso é política, né? Sim. A governança, né? É eleição, mas é política. Não é eleição, mas é política. A governança, a política pública, né? A política de interiorizar a saúde, né? De evitar essa questão da ambulância, né? Que os polos regionais tenham lá a especialidade, tenham o tratamento, tenham a melhor tecnologia para o povo cearense. É uma estratégia importantíssima. Essa que é a estratégia, né?
O caos da saúde pública ele é dramático, não por outra coisa também, porque as pessoas não têm mais dinheiro para pagar plano de saúde privados, então há uma superlotação do que é público, os planos privados não estão fazendo o seu papel, né, estão cobrando cada vez mais só pensando nos lucros, e aí acaba levando as pessoas que antes até poderiam pagar ali um plano mais baratinho, não tem mais plano mais baratinho, ainda vai ter que recorrer à saúde pública, isso é a classe média, né? As classes médias começam a usar o serviço público e a questão do financiamento da saúde, né? Então, quando você vê que tem 30 bilhões saindo do que seria para a saúde e para a educação, indo para financiar o agro que já tem dinheiro, então é uma questão de como essa política pública vai ter que ser resolvida. Então, acho que a estratégia do governador é a melhor estratégia, é o plano que ele falou que ia colocar no começo do ano, que era tentar resolver as questões, e ele mesmo, eu acho interessante, dois pontos importantes da fala do Elmano. Primeiro, ele já começa dizendo, nós não vamos resolver o problema da saúde, porque o problema da saúde é muito grande, nós vamos minorar, nós vamos mitigar o sofrimento. E a segunda coisa, ele não fala no singular, ele fala como representante de um projeto, e isso beneficia porque ele traz o projeto, ele diz, olha, não é uma ideia minha, é um projeto de descentralização da saúde que começa com o Cid Gomes, passa pelo Camilo, está comigo e vai continuar no projeto. Então, esses dois pontos são muito importantes, né? Quando no mundo que a gente vê as pessoas querendo trazer para si, brilhar sozinha, o governador querer compartilhar isso, de certa forma o protege, mas também o enaltece, né? Isso é muito interessante. Isso soma, né? Isso soma, então contribui, né? Então é muito importante você pensar que... E é muito interessante essa mudança, sabe? Cada vez mais no Ceará está acontecendo isso, né? Você vê o Elmano, ou o próprio Evandro, eles acreditam a sua vitória não a eles, não ao personalismo, mas a um projeto que eles, por vários motivos, são os que estão representando, mas não estão sozinhos. Isso é muito bom para a gente cada vez ter mais uma política, como o próprio governador diz, o cearense ele é muito crítico, o cearense ele cobra muito dos governantes, dos gestores, e nós não estamos mais esperando os salvadores da pátria, mesmo a oposição está colocando isso, mesmo o Ciro vindo, o senhor Roberto Cláudio está colocando, é um projeto coletivo. Isso é muito bom para a política e para o Estado. Até porque os avanços que o Ceará tem conquistado, o Ceará era um patinho feio, era o estado mais pobre. E o Ceará, esses avanços, eles estão sendo a construção de um projeto que começou no governo da mudança, com o Tasso, passou com o Ciri. Nós podemos ir ao Vigílio, podemos ir também todo o que o Vigílio então, assim, fez. São políticas públicas que vão tendo continuidade, vão melhorando e vão avançando. São conquistas da sociedade cearense. Eu posso fazer uma propaganda? Vou fazer aqui uma propaganda. É uma conquista da cearensidade. Está em cartaz, sexta e sábado de julho, lá no Teatro Dragão do Mar, um espetáculo chamado Areal, que é do coral do IFCE. Né, um espetáculo lindo, com músicas cearenses, desde das populações indígenas que aqui habitavam até a música contemporânea. Então, se você puder assistir, sexta e sábado de julho, Teatro Dragão do Mar, baratinho, Areal, um espetáculo belíssimo, que a gente sai de lá com orgulho da cearensidade. Orgulho que faz a gente, o Ceará, um estado que era pobre, que tinha piores indicadores de educação, e hoje é um estado que o ensino fundamental é um dos melhores do Brasil. Estou falando de ensino público. Sim. Sabe que as escolas cearenses públicas estão nas melhores, os alunos estão com as melhores avaliações do Brasil, né? O governador falou, Elmano de Freitas, que tem orgulho de botar uma escola, que ele investe 14 milhões numa escola, para que o filho de uma pessoa pobre que está na escola pública ter o mesmo status e a mesma condição de ascensão do que o filho de uma pessoa que está pagando uma escola privada. Uma escola confortável, com ar-condicionado, com laboratório de informática, com condições de realmente aquela criança se desenvolver, conseguir a profissionalização, porque a educação, ele falou, é um caminho para evitar que essa criança seja cooptada pelo crime. Sim, isso aí também dá nas nossas universidades, aos nossos cursos, a interiorização da universidade, sim, com a URCA, com a UVA, com a UES, com o IFCE, com o UFC. Então, você tem vários polos, né, de educação no Ceará inteiro. E o ITA aí também. Né? O ITA chegando, então a formação de professores,
também é muito importante nesse processo aí dos estudantes estarem tendo os melhores resultados, né? Por isso que tem professor que está sendo bem formado, então você vai ter isso revestido na ponta. Então é muito importante que, por exemplo, a Universidade Estadual do Ceará, a URCA, a UVAS, tenham mais investimentos, tenham mais contratação de professores, que os professores consigam chegar aos seus processos de titularidade. Então, isso é muito importante para que a gente possa ter realmente um crescimento da educação sustentável e a longo prazo. Né? Olhando, então, isso é que é ser governar olhando para frente, para os próximos 20, 30 anos. Para que quando a gente não estiver mais aqui, esses frutos continuem existindo. Que seja uma política pública de Estado e não seja uma política pública como... Uma política pública, não. Um instrumento como o Pix, que o Bolsonaro disse que é dele. Exatamente. Ainda tem isso, quem inventou o Pix não foi o Bolsonaro, não. Foi no governo Bolsonaro, mas foi o pessoal do Banco Central. Teve até um card que o governo federal botou no Instagram, botando sorry, friend, o Pix é nosso. O Pix é nosso. Alfinetado. Vamos terminar? Alguém quer falar mais alguma coisa? Contemplado. É isso, até mais, até a próxima. A gente depois conversa um pouquinho mais aqui no nosso podcast e deixe seu like, né? Sim, gente, ó, a gente está no YouTube TV ANC, no Spotify ANC Entrevista, compartilha e se gostou, dá o like aí. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal.